Eu queria me assegurar que todos têm uma Bíblia. Se você prefere acompanhar no seu instrumento eletrônico, ou numa outra versão que não é essa, o texto que a gente vai ler é do versículo 1 ao versículo 7 de Gênesis capítulo 3. Se você for acompanhar por aqui, a página é a página 25, tá bom? Tem um número cinza aí grande, que é o número do capítulo, e você tem os números pequenos aí do lado, que são os números dos versículos. A gente vai ler dos versos 1 até o versículo 7, com especial atenção ao versículo 7. Beleza? Eu gostaria de assegurar que todos têm. A gente não vai ler agora. Eu gostaria de pedir a você, então, que, se possível fosse, fizesse aqui um contato visual comigo. Eu quero olhar para você, porque eu queria fazer um momento de oração. E eu queria orar de olhos abertos. E eu queria orar de olhos abertos porque, às vezes, fechar os olhos pode ser um elemento de concentração, mas pode ser uma metáfora também de como a oração de olhos fechados pode nos alienar para o que nos acontece ao nosso redor. Eu queria orar por 5 ou 6 grupos, hoje pela manhã. E eu oro crendo que Deus escuta a nossa oração. Amém? O primeiro grupo pelo qual eu gostaria de orar é um grupo de políticos que perderam a sua alma e já não resta mais nada de humanidade dentro deles. Eu oro por essas pessoas porque elas devem ter visto na morte de Marielle um posicionamento político ou não. Elas viram nesta tragédia e discutiram e olharam esta tragédia na perspectiva de como é que isso lhes favorece politicamente. Para eles, não morreu alguém. Para eles, esse é um fato que pode ser comparado a uma peça de xadrez que se move a partir se vai ser bom ou não vai ser bom. Eu oro por essas pessoas porque, pedindo a Deus que tenha misericórdia delas, porque parece que alguns, inclusive, eu acho que já não tem nem mais jeito, parece que não há mais nenhum rastro, nenhum traço de humanidade, nem de alma ali dentro. Esse é o primeiro grupo pelo qual eu oro. Eu oro por um segundo grupo. Eu oro pelo segundo grupo que eu chamaria de raivosos ideológicos. São pessoas que estão com tanta raiva da esquerda, elas estão com tanta raiva do PSOL, elas estão com tanta raiva do PT, elas estão com tanta raiva de tudo aquilo que possa significar esquerda nesse país, que essas pessoas estão lendo a morte da Marielle única e exclusivamente, a comoção que está vindo daí, como fruto, mais uma vez, do lucro que a esquerda pode ter. Eu oro por essas pessoas, porque elas também não estão enxergando a tragédia e a dor desse momento, mas elas estão com tanta raiva do grupo que lhes opõe, que mesmo a morte a morte da Marielle pode ser vista como mais um reforço para a esquerda. Eu oro, porque tem muito pouca alma aí, e a raiva, a polarização ideológica que se estabeleceu nesse país é de tal ordem que isso possa acontecer. Tem um terceiro grupo pelo qual eu oro também. Eu oro por um grupo que eu chamaria de os misericordiosos sem misericórdia. É um grupo que, quando na quinta-feira eu soube desse negócio, e a minha casa estava sem luz, e meu celular estava sem bateria, e eu fiquei olhando, tentando olhar as notícias, não no Facebook, porque essa é uma terra que esta é uma bomba e a próxima vítima pode ser você. Eu fui correndo para os jornais, olhando, tentando entender o que estava acontecendo, e uma angústia profunda me deu na alma. E logo depois vieram os o grupo dos misericordiosos sem misericórdia, porque condenaram a nossa comoção pública. Lembrando o seguinte: quando um policial tomba, ninguém fala isso. Quando muitos negros anônimos tombam, ninguém fala isso.
quando uma médica que morreu essa semana na linha vermelha não tem comoção pública. Minha pergunta e minha oração a esse grupo é, honestamente, você está lembrando dessas pessoas porque você se importa com elas, porque eu me importo com elas? Ou essa lembrança nada mais é do que uma maneira de desqualificar a comoção? Que comparação perversa. É misericórdia, mas não tem misericórdia. Sabe por quê? Porque é quase que conversar e dizer assim, você está vendo o que aconteceu na Síria? Tem 12 milhões de pessoas que saíram da Síria. A Síria é aqui. É mesmo, tem as crianças aqui na favela. Você já se preocupou com as crianças da África? Dor, é dor. Eu oro, porque no final desse tipo de comparação, o que se tem é nem misericórdia da Marielle e nem misericórdia daqueles que foram invocados para me lembrar que eu não deveria me comover somente com a Marielle. Eu oro por um quarto grupo. Eu oro por esse quarto grupo, a quem eu chamaria de só podia dar nisso. Esse grupo, dele fazem parte pessoas que não têm coragem de dizer o que pensam, porque o que pensam é, só podia dar nisso. Negra, favelada, mulher, de esquerda, ligada a bandidos, gay, só podia dar nisso. Ninguém tem coragem de falar isso em público, mas eu lhes asseguro que é um grupo que pensa isso. E eu diria, para minha tristeza, mas eu oro, porque talvez parte desse grupo seja composto de uma coisa chamada de um substrato que eu já não sei mais discernir, chamado igreja evangélica, que vê no fato dela ser gay, quem sabe, no fundo, a mão de Deus pesando. Eu oro por esse grupo também. Agora tem um quinto grupo pelo qual eu oro. Eu oro por todo policial, todo homem, toda mulher, todo servidor público, que no ideal de nos proteger e de servir a população, tombaram fruto de uma violência. Eu oro por essas pessoas, pelas suas famílias. Eu chorei no avião quando eu li a reportagem de famílias de policiais, das suas filhas, do estresse pré e pós-traumático dos seus trabalhos. De uma criança que abraça a mãe policial quando ela vai sair de casa, porque a criança sabe intuitivamente que não pode vê-la mais. Eu oro por todo policial que tombou, que morreu. É uma dor absurda. Eu oro por todo negro e negra, anônimo e anônima nesse país, que, compreensivelmente, não tem o mesmo grau de representatividade que a Marielle. Nem por isso é menos importante, mas é menos representativo, sim. Assim como se eu vivesse nos Estados Unidos, eu oraria por todos os negros que morreram, mas eu oraria por um que sintetizava a luta deles, que se chama Martin Luther King. Ou como se eu morasse na África do Sul, eu oraria pelos milhares e milhares e milhares de negros que morreram oprimidos por uma política de Estado violenta chamada apartheid, mas eu me comoveria muito mais pela síntese que foi Nelson Mandela. Eu oro por todas as pessoas, de classe média alta, de baixa, negros, brancos, que morreram fruto da guerra que a gente vive. Eu confesso a vocês, eu tenho medo de dizer o que eu vou dizer, mas nós vivemos uma cidade de guerra, e na guerra excessos acontecem de ambos os lados, e quem tombou de um lado ou de outro é vítima, e a única coisa que se requer é um pouco de misericórdia. Eu oro por um sexto grupo. Eu oro pela esposa da Marielle, que hoje já teve de acordar sem a sua companheira.
Eu não sei se a mãe dela está viva, se os irmãos, se os amigos mais próximos. Eu oro por essas pessoas. Eu oro porque deve ser uma dor insuportável perder alguém vítima de uma guerra. Eu oro por ela e por todos aqueles que eu já citei aqui. E mais, eu creio, do fundo do meu coração, de que o pai, que também sabe ser mãe, de alguma maneira, os recebe a todos num mistério que eu não saberia explicar. E agradecendo, viu, Tânia, o que você colocou, por favor, quando eu oro por Marielle, eu quero incluir todo mundo, mesmo aqueles e aquelas que eu não citei. A ausência dessas pessoas na minha fala não significa a ausência delas na nossa oração. Eu queria orar, e oro de olhos fechados, no nome santo de Jesus, Senhor, Salvador, amigo, pai e mãe da nossa existência. Eu estou numa série de mensagens, cujo título é 3 afirmações revolucionárias sobre Deus. A do domingo passado, Deus é mistério. Te aconselho a ouvir. Segunda afirmação revolucionária sobre Deus: Deus é amor. Deus é amor. Feche teus olhos por um instante. Feche teus olhos por um instante. Pai, obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu amor. No teu nome, Jesus querido. Amém? Amém? Amém. Vamos ler? Será que a gente pode ler juntos? Página 25. Vamos pausadamente. A serpente, vamos juntos? A serpente era inteligente, mais inteligente que qualquer animal selvagem que o Eterno havia criado. Ela disse à mulher: será que entendi direito? Deus disse a vocês que não comessem de árvore alguma do jardim. A mulher respondeu: claro que não. Temos permissão para comer das árvores do jardim. Só com relação à árvore que está no meio do jardim, foi que Deus disse: não comam daquela árvore, nem mesmo toquem nela, senão vocês vão morrer. Então a serpente disse à mulher: vocês não vão morrer. Deus sabe que no momento em que comerem daquela árvore, vocês vão perceber a realidade, serão como Deus, conhecerão todas as coisas, tanto bem quanto mal. A mulher olhou para a árvore e percebeu que o fruto era apetitoso. E pensando na possibilidade de conhecer todas as coisas, pegou o fruto, comeu e o repartiu com o marido, ele também comeu. Na mesma hora, os dois, de fato, perceberam a realidade. Descobriram que estavam nus e então costuraram umas roupas provisórias, feitas de folhas de figueira. Por favor, dá uma olhada aqui. Na mesma hora em que perceberam que estavam nus, os dois de fato perceberam a realidade e descobriram que estavam nus, e então costuraram umas roupas provisórias feitas de folhas de figueira. Eu não sei quantos aqui sabiam, acho que a maioria de vocês sabe disso, mas na nossa igreja, que é uma igreja presbiteriana, pero não muito, mas os pastores, eles só são ordenados depois de 4 anos de estudo.
típico das igrejas chamadas históricas. A gente estuda teologia há 4 anos. E tem uma coisa lá, que durante o meu tempo de seminário, que eu estudei 4 anos de teologia, tinha uma coisa bastante interessante, que era o seguinte: como estudante, parece que às vezes o estudante ele está meio desconectado com a prática, e tudo que lhe interessa são as ideias. Então os professores mais admirados por nós eram aqueles que eram capazes de trazer novas ideias, porque a gente discutia a teologia, as coisas de Deus de uma maneira assim, muito técnica, muito profunda e tal, e a gente olhava os professores que traziam as melhores ideias. Tinha um cara, um professor, como eu tenho vontade de encontrar ele hoje de novo e dizer: cara, eu acho que eu precisei de 30 anos para entender o que você dizia. Esse era o professor mais simples que tinha. E nós, estudantes arrogantes, a gente olhava para aquele cara e a gente achava que ele era o professor mais fraco. Por quê? Porque, de fato, intelectualmente, em termos de didática e tal, ele era, de fato, o mais fraco. E tinha uma coisa que todos nós, caçoávamos dele. Todo mundo está familiar com a palavra caçoar? A gente zoava ele. Tinha uma coisa que a gente zoava. Ele tinha um maneirismo é essas coisas assim, né? Você levantar a mão e tal. Todas as vezes que ele se empolgava com uma afirmação que ele achava a última grande novidade da face da Terra, porque lembra, estávamos no ambiente acadêmico, e no ambiente acadêmico tem poder quem traz a maior novidade. Ele olhava para a gente, pegava o lenço, passava na boca, depois de anunciar uma verdade absolutamente nova, e jogava na mesa, assim, como se dissesse: hoje eu quero ver vocês me zoarem, porque eu não trouxe uma coisa nova. Teve um dia, e eu fazia parte do grupo de alunos que ficava lá no fundo, e você sabe que o grupo de alunos que fica lá no fundo, qual é a boa? É a galera que não quer nada, e eu fazia parte dessa galera. Talvez, quem sabe, se não o presidente do clube, pelo menos seu vice-presidente. O cara entrava em sala de aula. Teve um dia que eu não vou esquecer nunca mais, e se eu encontrar em qualquer lugar, eu vou dar um abraço nele. Ele dizia: eu não vou nem te pedir perdão, porque aquilo eram os anos da minha juventude tão irresponsável. O cara entrou na sala de aula, de maneira silenciosa. Falou: gente, hoje eu tenho um negócio para dizer para vocês. Até o grupo do fundão olhou e ficou. Falou: cara, esse cara vai se redimir hoje. Porque hoje ele vai provar que ele é o cara intelectualmente. E a gente ficou. Ele falou: tem um negócio para dizer para vocês hoje. Naquele dia ele jogou o lenço primeiro. Passou na boca. Pum! Jogou o lenço. Com lágrimas nos olhos ele disse: Deus é amor. E você sabe o que o grupo do fundão fez? Quase que disse: seu imbecil, todo mundo sabe disso. Por que você não diz assim? O conceito de teologia revolucional, conforme o pensamento clássico alemão, é esse. Por que você vem nos dizer que Deus é amor? A gente já está cansado de saber disso. 30 anos, 50 anos depois, sei lá, eu fico me perguntando se essa não é a coisa mais nova e mais revolucionária que se possa dizer sobre Deus. Eu não tenho tempo, eu tive que fazer uma escolha. Se você me perguntar, beleza, Deus é amor, será que você poderia me dar uma prova desse amor gigantesco de Deus? Uma prova. Eu escolhi uma, que está aqui nesse texto. Uma prova. Mas para a gente entender isso que está aqui, eu preciso contar a você, relembrar você que conhece a Bíblia, para você que não sabe que essa história está na Bíblia, uma história que aconteceu.
tinha um cara chamado Jessé. Esse cara tinha quantos filhos? Alguém lembra? Quantos filhos tinha o pai de Davi, gente? 10? Tinha um grupo de filhos. Não era de uma família preeminente ou proeminente naquela estrutura social. Lembrem-se que, nesse tempo, os governantes não eram escolhidos democraticamente. Não. Pesava atributos sociais que colocavam determinadas famílias em posição de ter os seus filhos como potenciais reis de um determinado país. Deus manda o profeta ir na casa de Jessé. E chega para o pai humilde, quase que o equivalente. Imagina, o próximo presidente de uma determinada nação, que viesse de uma área extremamente pobre, de uma família sem qualquer relevância na estrutura nacional. Foi isso que aconteceu. Deus desloca o profeta para lá. E aí, tem uma coisa muito séria que o texto bíblico revela e muito perversa nas nossas relações familiares. Quando o pai ouviu que o próximo filho seria rei de Israel, o profeta diz, faz aí me dá a sensação de uma passarela, sabe aquelas passarelas onde as manequins vêm? Vem o primeiro filho, o profeta olha e diz, não é esse. Vem o segundo, não é esse. Vem o terceiro, não é esse. Acabaram os filhos. Olha que coisa perversa, cara. Olha que coisa perversa. Acabaram os filhos. Aí o profeta pergunta para o pai, acabou? O pai diz, tem um. Por favor, mergulha nisso. Davi sequer foi lembrado e considerado como sendo alguém que pudesse ser rei. Tem um. Davi é chamado. Na hora que Davi entra, o profeta olha para Davi e diz, eis aqui o homem que Deus escolheu. E nós que conhecemos a Bíblia, se você não conhece, aqui vai uma frase das mais lindas que a revelação bíblica tem, das mais lindas. Porque Deus não vê como vê o homem, Deus vê o coração. Quando Deus olha, Ele atravessa tudo aquilo que nos constitui como ser social e Ele olha para dentro da gente. O texto onde Adão e Eva estão nus no jardim, literalmente nus, sem se envergonharem, comem, desobedecem a Deus, e uma das graves consequências dessa desobediência foi que eles fizeram roupas para si, porque eles já não aguentavam a nudez um do outro. Não há tempo de entrar na beleza que essa metáfora tem. Eu apenas evoco aquilo que eu ouvi no retiro essa semana. Tirar a roupa diante de uma pessoa é relativamente fácil. Eu quero ver ficar nu e nua de fato diante de alguém. Também não há tempo de ver o que a igreja historicamente, notadamente, o santo Agostinho transformou esse texto, trazendo uma enorme culpa sexual para toda uma geração. Não há tempo. Mas essa nudez, e como diria minha amiga Gláucia, depois desse dia nós nunca mais fomos capazes de ficar nus de fato um do outro, por uma razão muito simples. Quem é capaz de ver a minha nudez, prescrutar as minhas mais profundas sombras? Quem é capaz de fazer isso? E ainda assim, continuar me amando? Quem é capaz de dizer, Eduardo, não precisa fingir, essas roupas que você tem, elas não servem para nada. Sabe por quê? Porque nada nelas me impressiona. Eu olho o teu coração, e mais, o teu coração não é só luz, o teu coração não é só coisa boa, o teu coração é sombra. E mais, Eduardo, eu te conheço melhor do que você se conhece, e apesar de te conhecer tanto, ainda assim, eu não te desprezo.
E mais, você não é invisível, meu filho, aos meus olhos. Deus é amor. E a maior prova de amor que Ele pode me dar, se não a maior, uma das mais destacadas, não é outra, a não ser dizer: fique nu diante de mim, meu filho, sem medo, porque eu te amo por inteiro. Eu termino botando uma minhoca na minha cabeça e na tua cabeça. Quando é que eu de fato comecei a existir? Foi num momento quando o espermatozoide do meu pai encontrou-se com o óvulo da minha mãe. Eu fiquei com medo, vai que eu trago um outro órgão aí que não tem nada a ver com a concepção. E vocês dizem assim: cara, tu estudou teologia, mas um pouco de biologia não te faria mal, né? E aí, você vê, junta aqui, ó, que momento foi esse? Será que eu comecei a existir naquele momento ali, ou eu tinha uma alma que me precedia? Eu não falei que ia botar minhoca? Eu já existia como ser, porque eu sou uma criação de Deus, não é verdade? Mas eu já existia como ser dentro de Deus antes da minha concepção biológica? Eu acho que sim. Aí, Deus criou Eduardo Pedreira, esta maravilha que está diante de vocês. Pena que eu não tenho uma foto. Deus também criou uma outra pessoa. Sabe como é o nome dessa pessoa? Brad Pitt. Ah, como eu queria ter uma foto minha agora, nessa televisão, e uma foto do Brad Pitt ali. Notadamente o Brad Pitt de Lendas da Paixão. Cabelo maravilhoso. Alô, machistas, enrustidos. Porra, Brad Pitt é bonito pra caramba, bicho. Vou te falar. Hoje, os que forem ficar, vocês vão almoçar ali comigo e com outros. Eu duvido que alguém, hoje, Facebook diz assim: almocei com Eduardo Pedreira. Eu duvido que alguém chegue em casa e diga: assisti um documentário com Eduardo Pedreira. No entanto, cara, imagina, você imagina eu num grupo de amigos, eu pegando o telefone e falando: hey Brad, tudo bem? Eu sou teu amigo, o pessoal não está acreditando aqui não, meu parceiro. Falei. Acontece, amigo, que tem uma frase que eu detesto. Todo dia é menos um dia e a gente está migrando para a morte. Alguém um dia falava: ó, amigo, isso é igual uma fila, tá? Já foi um, a tua vez está chegando. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Louvado seja o teu nome pela tua santa revelação. Sabe como é que eu vejo a vida? Eu estou voltando para a casa do Pai. Aquele ser que me imaginou e que me sabia antes que o meu nome existisse, é para lá que eu estou voltando. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Na hora que eu me reencontrar com esse ser, ele vai me reconhecer pela cor da minha pele? Ele vai me reconhecer pela minha classe social? Ele vai olhar para mim e dizer assim: ih, cara, como você deu mais fruto do que fulano? É isso que ele vai me reconhecer? Façam com que eu vou dizer o que vocês quiserem. Ele vai me reconhecer pelo meu status sexual? Ou ele vai olhar para mim? E todas essas construções que me são históricas, sociais e que são valoradas, todas não terão a menor importância. E será que, à luz do que ele disse na parábola, ele não vai me abraçar e vai dizer: que bom, meu filho, que nu você entrou nesse mundo, nu você volta para mim. Sabe como é que eu chamo isso?
céu. Se vai ter anjo cantando, se vai ter uma cerveja gelada, que língua eu vou falar, onde vai ser? Ora, meus caros, ora, meus caros. Isso tudo fica irrelevante, porque eu voltei para a casa do Pai. Para onde voltaram os que foram assassinados essa semana? Para onde voltaram aqueles que a gente sabe que foram e os que a gente não sabe? Para onde? Onde estão? Se existe alguma coisa pela qual a gente deveria celebrar, é uma. Eu tenho uma coisa maravilhosa, nova, revolucionária para dizer a vocês. Deus é amor. Fecha teus olhos. Será que você podia ficar em pé um instantinho? Será que você podia dar as mãos à pessoa que está do teu lado? Roupas que foram construídas, provisórias que eram. Provisórias. Simplesmente provisórias. Diante dele podemos ficar nus, sem nos envergonhar. Eu queria te fazer um convite, assim a gente fecha aqui a nossa liturgia. Nosso ponto de partida para o shopping será daqui a 30 minutos. Então a gente se reúne, os que forem ficar, que forem almoçar com a gente lá no shopping, voltar às 14h, se for para casa, tem um período bom de 2 horas. Mas isso aqui que eu queria, ó, fundo do coração, não faz isso de uma maneira ritual não, sabe? Sai do teu lugar e dá de fato um abraço na pessoa, em 2, 3, 4. Se você ainda não tem amigos aqui dentro, não tem problema. Dá um abraço em alguém que você não conhece. Porque se tem uma coisa que essa pessoa é que ela é amada por Deus. E nisso reside a nossa radical igualdade. Somos amados por Deus. E as nossas roupas, elas são provisórias. Absurdamente provisórias. E eu queria te desafiar mais, eu queria que você desse mais do que um abraço. Inculcaram na gente que bênção é um negócio que só o pastor dá. Não. Abençoa a vida dessa pessoa. E eu sei que é muito duro ter que abençoar pedindo a Deus proteção, mas a gente está numa guerra e a gente precisa pedir isso. Sem problema. Abençoa 1, 2, 3, 4 pessoas, abraça essa pessoa. Abraça essa pessoa. Porque hoje não é menos um dia que a gente vive nessa vida. Hoje é mais uma lembrança de que a gente está voltando para a casa do Pai. Que tem como único critério seu incrível e maravilhoso amor. Único. Que seja assim. Terminamos com um abraço. Com 2 abraços. Semana que vem, Deus é mistério.